Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Jéssica Pires, sou biomédica e mestre em biotecnologia pela Universidade Federal do Piauí. Atualmente sou aluna de doutorado do programa multicêntrico de pós-graduação em Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade Federal do Oeste da Bahia, aqui no campus de Barreiras. E antes de iniciarmos, esse mini curso, eu gostaria de agradecer à Unifasm pelo convite, em nome do professor Leandro Dobrachinsky. Agradecer à turma do sexto semestre pelo convite realizado, para participação nesse terceiro simpósio de biomedicina, que elenca o nosso papel como biomédicos, e como protagonistas no enfrentamento à Covid-19, tanto com relação a estar na frente das metodologias diagnósticas dessa doença, quanto na busca, por possíveis vacinas, estudos epidemiológicos, enfim. Além disso, eu gostaria de agradecer à minha colega e amiga pessoal, professora Daisy, pelo convite realizado. E hoje eu venho trazer um pouquinho para vocês. Na verdade, eu acreditava que esse nosso encontro seria um encontro ao vivo, Eu me preparei para um encontro ao vivo e fiquei sabendo há pouco que, na verdade, seria uma apresentação gravada. Mas eu trouxe algumas informações que eu acredito que possam agregar ao conhecimento de vocês acerca do tema. É óbvio que no tempo que nós temos disponível para essa conversa, não dá para a gente adentrar nos mecanismos moleculares, da forma propriamente dita, com relação aos mecanismos fisiopatológicos dessa doença, mas eu acredito que as informações que eu trago aqui vão conseguir elucidar algumas possíveis dúvidas que vocês têm acerca dos mecanismos pelos quais o SARS-CoV utiliza para promover os processos de infecção e patogênese no organismo de indivíduos infectados, tá? Então vamos começar. Para a gente entender sobre a Covid-19, é importante que a gente entenda as características que envolvem a doença, o agente patológico e os aspectos temporais relacionados a isso tudo. Então, eu trouxe aqui, como forma didática de apresentação, três principais pilares que vão nos nortear para entender um pouquinho mais sobre esse assunto, tá? O primeiro pilar é o quando. Então, quando foi que a Covid-19 surgiu? Os aspectos temporais relacionados a ela. Tópico 2. O que? O que causa a Covid-19? Qual o agente etiológico causador? Quais são as características morfológicas desse agente etiológico? E terceiro, o como. Como que esse agente etiológico causa a doença? Quais são os mecanismos que ele utiliza para os processos de invasão e infecção celular que causam toda aquela sintomatologia que a gente já conhece e que são expressas pelos pacientes infectados? Então, é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Eu trouxe aqui nesse slide uma linha temporal desde o primeiro momento, da descoberta do primeiro paciente infectado até o momento atual, trazendo para a nossa realidade, claro, a nível de Brasil, tá? Então, o primeiro caso descoberto, diagnosticado, foi na data de 12 de dezembro do ano passado, na cidade de Wuhan, na China. E essa doença, a Covid-19, ela logo tomou proporções epidêmicas no país, tá? Logo um tempo depois, a Organização Mundial da Saúde, ela verificou o potencial epidêmico da Covid-19 e decidiu alertar a nível mundial que tratava-se de uma doença, então, vinculada a uma emergência de saúde pública. Então, no dia 30 de janeiro desse ano, a OMS declarou que a Covid-19 tratava-se de uma emergência de saúde pública. Então, apesar de todos os esforços, não só da China, mas de outros países que estavam sendo acometidos pouco a pouco pela Covid-19, a gente sabe que é muito complicado atualmente a gente minimizar os processos de dispersão e espalhamento de vírus, principalmente
os vírus de cunho respiratório, de acometimento respiratório, né? E principalmente nos tempos atuais, em que a gente sabe que as fronteiras físicas, elas são totalmente rompidas através de viagens e de tecnologias que permitem com que eu saia do Brasil hoje e esteja em um outro continente amanhã ou depois de amanhã. Então, assim, fechar as fronteiras e estabelecer um processo de minimização, de dispersão desse vírus foi um pouco complicado no começo. Esse entendimento ele foi feito ao longo do tempo, né, ao longo do processo de entendimento da doença. Então, esse vírus ele acabou se dispersando de uma forma muito rápida por todo o mundo. Foi quando, em 11 de março de 2020, a OMS verificou e realmente declarou a Covid-19 como uma pandemia. Nesse meio tempo, o primeiro caso de Covid-19 já havia sido diagnosticado aqui no Brasil, no dia 26 de fevereiro. O primeiro caso ele foi diagnosticado no estado de São Paulo, e atualmente, né, como está a nossa realidade com relação à infecção. Então, de acordo com o painel integrativo, que vocês podem inclusive buscar no site do Ministério da Saúde com relação ao coronavírus, mostra que foram confirmados mais de 6 milhões de casos aqui no país, sendo que desses, mais de 5 milhões e 500 mil já estão em fase de recuperação ou foram recuperados, tá? No entanto, os óbitos relacionados, né, a soma total de óbitos, ultrapassa a casa dos 170 mil indivíduos. Então, a gente pode observar, através disso, o potencial infeccioso desse vírus, e é por conta disso que a gente entra, então, na questão o quê, né? O que causa a Covid-19? Quem é esse agente patológico? Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, os coronavírus eles não foram identificados ano passado. Muito pelo contrário, né? Já se conhece muito bem essa família de vírus, elas foram descobertas em aves domésticas lá em 1930 e sabe-se que elas são causadoras de doenças de cunho respiratório, gastrointestinal, hepático e neurológico em animais. Sabe-se também que 7 tipos desses coronavírus eles são capazes de infectar os seres humanos. Desses 7 tipos, 4 estão relacionados ao desenvolvimento de doenças respiratórias mais leves, como por exemplo o resfriado comum. Os outros 3 já estão relacionados ao desenvolvimento de formas mais graves de doenças respiratórias, e por isso eles são considerados como zoonoses, tá? O primeiro deles a ser identificado foi o SARS-CoV, identificado no ano de 2002 como causador da síndrome respiratória aguda grave. 10 anos depois, outra cepa de coronavírus foi identificada, que foi o MERS-CoV, como causador da síndrome respiratória aguda do Oriente Médio. E no ano passado, o SARS-CoV-2 foi identificado como agente causador da Covid-19. Existem muitas especulações com relação à origem desses vírus, mas sabe-se que eles são originários de animais, principalmente de morcegos, e que eles acabaram infectando o homem por conta de um processo denominado transbordamento zoonótico. Então, houve processos mutacionais ao longo do tempo que fizeram com que esse tipo de coronavírus sofresse mutações e que passasse a infectar uma outra espécie, nesse caso o homem, né? Então, isso permite a gente identificar quais são as características morfológicas que fazem com que ele consiga infectar uma célula humana. Então, o SARS-CoV-2 ele é um vírus pertencente à família Coronaviridae, subfamília Orthocoronaviridae e do gênero Beta-coronavírus. Trata-se de um vírus constituído por um envelope, como a gente pode observar aqui na figura, lipoproteico, tá? Seu capsídeo possui simetria helicoidal e ele possui um RNA de fita simples senso positivo como seu material genético, certo? Além disso, a gente pode observar aqui a presença de 5 proteínas que estão intimamente relacionadas com o processo de infecção viral, tá? A primeira delas é a glicoproteína spike, que é essa maior proteína presente no envelope viral, e é inclusive por conta dela que o nome é dado de coronavírus, né? Quando a gente faz a observação da partícula viral através de microscopia eletrônica, a gente observa
como se fosse um formato de uma coroa, e por isso coronavírus, e ela está intimamente relacionada com o processo de reconhecimento do receptor da enzima conversora de angiotensina 2 presente na superfície das células infectadas. Além disso, a gente tem a proteína M, que é a proteína de membrana, que é uma proteína um pouco menor, que também está presente ali na superfície do envelope viral e está relacionada aos processos de montagem e organização do vírus, assim como a proteína de envelope. Além disso, a gente tem a proteína N, que é a proteína do núcleo capsídeo, que é uma proteína que se associa com o RNA do vírus, formando esse capsídeo de simetria helicoidal, e também é responsável pelos processos de regulação desse material genético. E por fim, a gente tem a hemaglutinina esterase, que é uma proteína que contribui potencialmente para a entrada e liberação viral na superfície celular. Então, como é que esse vírus, como é que o SARS-CoV-2 faz para infectar uma célula hospedeira, tá? Como é que ele entra no ambiente intracelular? Então, ele utiliza como porta de entrada uma enzima que a gente já conhece, que é a enzima conversora de angiotensina 2, considerada o principal receptor celular utilizado pelos vírus para adentrar nas células hospedeiras. Essa enzima conversora de angiotensina 2 ela é expressa em vários tecidos humanos, mas a sua expressão ela se destaca principalmente nos epitélios alveolares e também nas células epiteliais do intestino delgado. E é por isso que a sua presença, a presença de ECA2 nesses sítios, está intimamente relacionada com o processo de transmissão do SARS-CoV-2, visto que o sistema respiratório ele entra em contato com o ambiente externo através das mucosas nasal e oral, que também possuem uma alta expressão desse receptor, tá? Então vamos observar aqui na imagem para entender como é que acontece. Pois bem, a subunidade S1 da proteína spike vai se ligar à ECA2 presente na membrana da célula hospedeira, como a gente pode observar aqui. Além disso, o SARS-CoV-2, gente, ele exige uma outra proteína denominada serina protease transmembrana 2, que é essa proteína denominada aqui, ó, TMPRSS2, para que a sua entrada no organismo seja realizada. Tá? Essa proteína ela vai promover a captação viral pela clivagem de ECA2 e ativar a proteína S a mediar, então, o processo de fusão entre a membrana do vírus, o envelope viral e a membrana da célula, promovendo, então, a entrada do vírus no ambiente intracelular e a decorrente infecção dessa célula, tá? Então, uma vez infectada, a célula vai promover o processo, vai oferecer a maquinaria que o vírus precisa para promover a sua replicação e vai começar, então, os processos de reação do nosso organismo contra esse processo de invasão, tá? E é aí que nós vamos começar a falar, então, das consequências causadas por esse processo de infecção. Bom, uma vez no organismo do hospedeiro, o SARS-CoV-2 ele começa então o seu processo de replicação e de acometimento de diversos órgãos presentes no nosso sistema, principalmente aqueles órgãos que conseguem expressar em sua superfície o receptor da enzima conversora de angiotensina 2, tá? Então, normalmente, os acometimentos que a gente observa durante o desenvolvimento da COVID-19 são acometimento pulmonar, acometimento renal, acometimento hepático, cardíaco, além de injúrias presentes no sistema gastrointestinal e patologias relacionadas que minimizam a sensação de paladar e de odor. Então, é sobre isso que a gente vai comentar nos slides que vêm a seguir. Os sintomas precoces, frequentemente relatados pelos pacientes que testaram positivo para a COVID-19, são a anosmia, que é a perda de percepção de cheiro, e a disgeusia, que é a diminuição do paladar. Primeiro, os especialistas acreditavam que isso poderia estar relacionado, podia ser decorrente, do dano que o SARS-CoV-2 causa diretamente nos neurônios olfativos.
No entanto, pesquisadores da Escola de Medicina de Harvard descobriram que os neurônios sensoriais olfativos, eles não são vulneráveis ao vírus. Isso porque esses neurônios eles não expressam o gene que codifica a proteína do receptor de ECA2. E aí os vírus, como a gente já viu anteriormente, necessitam desse receptor para entrar nas células. Então não seria um acometimento realizado de forma direta. Então, esses pesquisadores eles fizeram os processos de investigação e descobriram que existem dois tipos específicos de células no epitélio olfativo que expressam ECA2, tá? Em níveis semelhantes aos observados nas células do trato respiratório inferior. Essas células, como a gente pode observar aqui na imagem, são as células sustentaculares, tá? Que envolvem os neurônios sensoriais olfativos, e as células basais, que funcionam basicamente como células-tronco. Os dados eles sugerem, então, que a perda do olfato, tá, pode resultar de uma perda temporária da função dessas células, certo? E isso afeta diretamente também o paladar, tá, de quem está contaminado. Sensações relacionadas ao paladar de salgado, amargo, doce e ácido, elas podem ser percebidas sem a intervenção do olfato. No entanto, existem outras sensações de paladar que não são percebidas através da utilização apenas do paladar sem a intervenção do caráter olfativo, tá? E é por isso que sem o olfato o paladar também fica prejudicado. Vamos lá, então. Então, acredita-se que após o SARS-CoV-2 entrar na célula por meio da interação com a ECA2, ele vai desencadear, como a gente pode observar aqui na figura, uma resposta imune complexa, tá? Caracterizada pela ativação de monócitos com fenótipos CD14+ e CD16+, além de macrófagos alveolares e de linfócitos TH17 que participam de forma intensa, gente, na patogênese de doenças inflamatórias e liberam grandes quantidades tanto de citocinas quanto de quimiocinas responsáveis pelo que a gente denomina de tempestade de citocinas, tá? Que sustenta um ambiente hiperinflamatório caracterizado, como a gente pode observar aqui, ó, pela liberação de interleucina 17, interleucina 6, interleucina 8, interferon gama, fator de necrose tumoral alfa, além de outras citocinas também responsáveis pelos processos consequentes, então, de infiltração pulmonar com neutrófilos e monócitos, tá? É importante destacar também o papel importantíssimo que a interleucina tem, tá, na proliferação de células progenitoras mieloides e síntese de proteínas de fase aguda, como, por exemplo, a proteína C reativa. Por isso, os níveis elevados de interleucina 6 eles estão intimamente relacionados com a lesão pulmonar grave. Tá? Além disso, essa interleucina 6 elevada, ela pode suprimir a função de linfócitos T que visam a eliminação do vírus, diminuindo a capacidade, então, do sistema imunológico do hospedeiro de encerrar, de erradicar esse processo infeccioso. E essa desregulação de citocinas, ela ocorre com maior frequência, tá? Em idosos, devido ao impacto negativo do processo de envelhecimento sobre a eficiência protetora, né, proporcionada pela imunidade adaptativa contra as infecções virais. E por isso, o avançar da idade, né, por isso que em indivíduos idosos, eles normalmente acabam adquirindo a forma grave da Covid-19. Bom, diversos estudos também constataram que uma boa porcentagem dos pacientes com Covid-19 na forma grave apresentavam lesões cardíacas, incluindo fibrose miocárdica, pericardite e edema. Tá? A liberação excessiva e repentina dessas citocinas que a gente comentou no slide anterior, né? Dessa tempestade de citocinas com mediadores pró-inflamatórios, pode causar, tá, disfunção contrátil e apoptose cardíaca miocítica e consequente lesão cardíaca nos pacientes positivados para a doença. O fator de necrose
tumoral alfa é uma citocina com efeito ionotrópico no coração. Ela atua ligando-se a dois receptores específicos, o TNFR1 e TNFR2, tá? O TNFR1 tem atividade citotóxica e induz a proliferação de fibroblastos e mediadores que induzem a apoptose com efeito ionotrópico negativo no coração, diminuindo dessa forma a sua força contrátil e o débito cardíaco. Tá? O aumento do dímero D, de creatina quinase e de lactato desidrogenase são alguns dos marcadores associados que podem ser encontrados correlacionados também à deficiência e à injúria cardíaca em pacientes com Covid-19. Uma outra sintomatologia bem comum em pacientes com Covid-19 é a diarreia, tá? Então, as evidências que a gente possui do porquê que os coronavírus eles podem causar diarreias em pacientes testados positivos é porque existe uma alta co-expressão tanto de enzima conversora de angiotensina 2 quanto daquela serina protease transmembrana 2 que a gente comentou anteriormente, detectadas em enterócitos, tá? Embora esses mecanismos envolvidos na patogênese da diarreia ainda não sejam entendidos e conhecidos de forma completa, sabe-se que a infecção viral ela pode causar uma alteração na permeabilidade intestinal, resultando em má absorção dos enterócitos, tá? Além disso, algumas pesquisas, alguns pesquisadores propuseram que a ECA2 intestinal, ela está intimamente envolvida com a absorção de aminoácidos dietéticos que regulam a expressão de peptídeos antimicrobianos e promovem a homeostase do microbioma intestinal. Tá? Então, a atividade do vírus ela pode causar ali um distúrbio, né? Uma modificação enzimática que aumente a susceptibilidade à inflamação intestinal e consequente diarreia. E é talvez por isso, né? É um mecanismo que é suposto ainda que os pacientes com Covid-19 possam apresentar diarreia como sintomatologia. Bom, o dano hepatocelular associado à Covid-19 é caracterizado em sua grande maioria por esteatose moderada, inflamação lobular e portal, além de focos apoptóticos com elevação das enzimas TGO e TGP. Tá? As observações preliminares de pacientes que tiveram Covid-19 e dano hepático sugerem que a lesão ela pode ser causada tanto por efeitos citopáticos derivados da infecção direta pelo SARS-CoV-2, quanto das tempestades de citocinas que a gente já comentou anteriormente e condições de hipóxia causada pela síndrome respiratória aguda grave, tá? Além de lesão hepática também induzida por medicamentos. A lesão ela pode ter um desfecho mais grave naqueles pacientes com doença hepática já pré-existente e com pacientes também com comorbidades metabólicas associadas, como hipertensão, diabetes e obesidade. A insuficiência renal aguda também é bastante observada em pacientes positivados para Covid-19, tá, gente? Tanto por meio do efeito direto dos vírus nos túbulos renais e nos podócitos. O impacto direto vocês já devem imaginar, né? Que é mediado pelo acesso através da ECA2, que leva a necrose tubular aguda, proteinúria e glomerulonefrite, mas também os distúrbios renais podem ser causados através daquela tempestade de citocinas já mencionadas anteriormente. Então eram essas, gente, as informações que eu queria deixar para vocês. Já me disponibilizo, né, caso vocês tenham algum tipo de interesse, algum tipo de dúvida, a tirá-las, saná-las, a gente pode conversar no momento posterior. Deixo aqui o meu muito obrigada, meu telefone, meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato, tá? E convido vocês a me seguir também pelo Instagram, biomédica_Jéssica Pires. Lá eu tenho um momento chamado Biomedicas, que é voltado para informações relacionadas à área da biomedicina, à área da pesquisa, à área das análises clínicas, tá? Jogo vídeos semanais, então vão lá, me sigam, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se vocês têm interesse nas análises clínicas e na biomedicina, vão lá dar um engajamento para a profa.
tá bom? Deixo mais uma vez meu muito obrigada e tchau para vocês.